Salmos 133, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Podem sentar, queridos. O salmista ele fala sobre um local, sobre um tempo, sobre um momento da história humana, em que o ser humano, aquele que se dispôs a confiar em Deus, se dispôs a esperar em Deus, se dispôs a dar credibilidade a Deus, coisa que poucos estão fazendo hoje, dar credibilidade a Deus. Muitos cristãos, no decorrer das circunstâncias e das dificuldades, não tem dado mais aquilo que é devido a Deus, que é credibilidade. A gente ainda hoje ouve pessoas dizendo que elas são aquilo que elas conquistaram, ou que elas conquistaram aquilo que o braço delas disponibilizaram para elas. E na realidade o que estamos vivendo hoje é a realização de um projeto divino, um sonho de Deus para a humanidade. E eu não estou falando da pandemia, estou falando daquilo que Deus planejou para você. Estamos muito presos ao momento, ao tempo, às circunstâncias, mas existe um lugar em Deus que a igreja precisa acessar, que a igreja precisa experimentar. E eu queria te dizer que Deus já entregou essa chave na mão da igreja. Há alguns dias a igreja vem sendo ministrada sobre a união, sobre a comunhão, sobre o desenvolver essa atividade tão preciosa aos olhos de Deus, que é a comunhão. Podemos dizer que a união da igreja é uma chave que abre duas portas, como o salmista cita nesse salmo. Essa chave ela tem um poder extraordinário de abrir duas portas. Não é como a chave de Davi, que a Bíblia cita que abre todas as portas, que ninguém pode fechar. Mas essa chave ela tem um poder específico de abrir duas portas. Quais são essas portas? O texto fala da porta que estabelece a unção. O texto também fala da porta que estabelece a bênção. O salmista descreve nesses salmos que essa chave ela tem um poder de abrir e dar acesso à igreja, à porta da unção, como também dá o poder da igreja desfrutar das bênçãos de Deus. O grande desafio está em pegarmos essa chave e usarmos ela para abrir essas portas. Deus nesses últimos dias entregou esta chave à igreja. Nós ouvimos o derramar de Deus falando sobre a comunhão, sobre a unidade da igreja. Talvez a igreja ainda não despertou para esse mover, mas se entendermos o poder que a unidade tem, que a comunhão tem, ainda esses dias vamos desfrutar de uma unção ilimitada do Espírito. E ainda esses dias você vai acessar portas de milagres, de bênçãos ilimitadas, que talvez estejam retidas, porque você ainda não usou essa chave chamada união, comunhão, unidade no Espírito. Nós vimos que quando Deus ele determinou que a igreja precisava experimentar da união, para desfrutar da unção e para desfrutar das suas bênçãos, Deus sabia o que estava fazendo. Deus não estava pensando ou planejando algo que poderia dar certo. Deus estava escrevendo na história que existe uma chave que leva a igreja a experimentar da unção e que leva a igreja a desfrutar das suas bênçãos. O problema é que a igreja tem se deixado vencer pelos inimigos da união. A igreja tem se deixado vencer pelos inimigos da unidade. E eu queria falar rapidamente sobre esses inimigos, para que possamos vencê-los.
Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você vai vencer hoje os inimigos da união, da unidade. O primeiro inimigo da unidade, ou da união, ou da comunhão, está escrito lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. O primeiro inimigo que eu gostaria de citar é o desânimo. Em 1 Reis 19, 4 vai dizer assim: ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou-se, assentou-se debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. De quem o texto está falando? Do profeta Elias, depois que venceu a maior batalha que ele já tinha enfrentado em sua vida. Uma ameaça surgiu em seguida de uma mulher terrível, chamada Jezabel. E a Bíblia diz que aquela ameaça surgiu como um balde de água fria sobre Elias. E Elias fugiu daquela situação com todas as suas forças. E quando ele encontrou um pé de árvore, a Bíblia diz que ele se colocou debaixo daquele pé de árvore. E outra coisa não vinha à sua mente a não ser pedir a sua própria morte. O desânimo que tomou conta do coração de Elias foi tão grande, tão imenso, que ele olhou para o seu Criador e disse: eu não quero mais viver. Eu não mereço mais viver, eu não quero. Não me deixe mais viver. Quantas pessoas estão assim, tomadas pelo desânimo, acorrentadas por um sistema maligno e demoníaco do desânimo, e que já olharam para Deus e disseram assim: eu não quero mais, Senhor, me leve dessa vida. Outros têm mergulhado em depressões, em medos constantes. Mas eu queria te dizer, Deus não permitiu com que o desânimo dominasse Elias. Deus não permitiu com que o desânimo o acorrentasse. Eu queria que você soubesse que o desânimo não vai te paralisar, não vai te acorrentar. Eu sei que as muitas vozes que estamos ouvindo nesses últimos tempos têm levado a igreja a viver de forma inconstante e insegura do amanhã. Mas o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te libertou, Ele te deu uma garantia. Há um futuro certo para você. Há um futuro garantido para você. Isso não é uma hipótese, não é uma pretensão, é uma convicção. Deus nos deu garantia de que Ele tem um futuro certo para toda a tua igreja. O seu futuro não será minguado. Você não vai ser roubado do seu futuro. O que Deus determinou para você é algo garantido. E Elias, naquele dia, pela voz do Senhor e pela sua palavra, ele superou, ele venceu esse inimigo. O segundo inimigo da união e da unidade está descrito lá no livro de Efésios 4:31. Eu acho que ainda é comum nesses dias, as mágoas. Efésios capítulo 4, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: toda amargura ou mágoa, ira, cólera, tumulto, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou por causa de Cristo. Então, o segundo inimigo da unidade, que pode e deve estar impedindo a unção fluir e as bênçãos de serem estabelecidas, está ligada a mágoas, a ressentimentos, a falta de perdão. Isso não diz respeito só aqui não, entre irmãos não. Nós estamos falando de um sistema que tem se alastrado dentro do casamento, no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre líderes e discípulos, entre ovelhas e pastores. São sensações, sentimentos tenebrosos
que são inimigos da unidade, que têm barrado a unção de fluir, o poder de estabelecer as bênçãos divinas no meio da igreja. E provavelmente no centro da sua casa. São esposas que estão magoadas com maridos, são maridos que estão magoadas com esposas, e que não conseguem se suportar, se tolerar. Recentemente eu dei carona a um rapaz, e eu perguntei como ele estava, e aí ele disse que estava bem. Aí minha esposa perguntou: estão morando aqui no bairro agora? Ele disse: estou. Aí eu disse: está. Como é que está sua esposa? Ele olhou para mim e disse: não tenho mais esposa, me separei. E aí eu pensei: meu Deus, como o mundo está confuso. Esse jovem, há uns anos atrás, era um servo fervoroso do Senhor. Hoje está desviado, com um casamento destruído, e sem nenhuma convicção mais de esperança nem de fé em Deus. Tudo porque começa assim. Começa com brigas, com falta de tolerância, com falta de perdão. Porque não é só a questão da presença ser estabelecida, da unção fluir, da bênção ser estabelecida. Quando não há unidade, quando não há comunhão, nós estamos nos esquartejando uns aos outros, nos impedindo de vencer, de superar as adversidades. E eu vou mostrar isso na Bíblia para você hoje. Como esses inimigos têm impedido a unção de fluir. O terceiro inimigo da unidade está lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Provérbios, capítulo 30, versículo 12. O terceiro tipo de inimigo é o orgulho. Diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e ainda assim não é lavada da sua imundícia. O orgulho é algo terrível. É um forte inimigo da unidade. Pessoas que são orgulhosas não conseguem ceder, porque elas acreditam em convicções que elas próprias criaram. E isso tem sido uma barreira para que essa pessoa triunfe na vida. Alguns dizem que o sistema está impedindo elas de vencerem na vida, que o sistema está impedindo elas de se empregarem, de serem abençoadas, de serem bem-sucedidas na sua jornada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o sistema está debaixo dos pés do autor da vida. E eu queria que você soubesse que quando o sistema foi subjugado aos pés do autor da vida, o sistema também foi subjugado aos seus pés. Diz que assim como toda autoridade foi dada a Jesus, na sua ressurreição, diz que na ressurreição de Cristo, toda autoridade e poder foi dado também ao nome dele na vida do cristão. Então todo o sistema pode ser e deve ser subjugado a você, meu irmão, a você, minha irmã, e aos seus pés. Então o desemprego não tem mais poder sobre sua vida. Acho que não ouviram, eu vou tornar a falar. O desemprego não tem mais poder sobre sua vida. Você pode começar a trabalhar ainda essa semana, se você decidir trabalhar, porque o desemprego não tem mais poder sobre você. O sistema fracassou em Jesus. Jesus triunfou sobre o sistema. Então eu não posso ser puro aos meus próprios olhos. Eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso deixar o orgulho me dominar, porque o orgulho é um forte inimigo contra a unidade. Enquanto o orgulho reinar na minha vida, a unção não vai fluir. Então não adianta culpar as pessoas porque eu não estou sentindo o poder de Deus. Não adianta culpar as pessoas porque eu não sinto a bênção de ser estabelecida. Porque não é as pessoas, nunca foi as pessoas. Jesus diz: o teu inimigo, o meu inimigo, não é a carne nem o sangue. Nunca foi a carne, nunca foi o sangue. Você está lutando contra as pessoas erradas. Você está lutando contra o homem ou a mulher errado. E até você entender que o seu inimigo
não é essa pessoa que você acha que te ofendeu, que te machucou. Você vai continuar fracassando. Mas Deus te manda te dizer nesta manhã que o rio dele não parou de fluir, as águas dele não parou de correr. A promessa seria que um rio fluiria do seu interior, e não era um rio qualquer, rio de águas vivas correriam do seu interior. O rio está correndo, as águas estão correndo. Então abra mão da mágoa, do orgulho, do desânimo. E o nosso quarto inimigo está registrado lá em Provérbios 18, versículo 1. É o egoísmo. Provérbios capítulo 4, Provérbios 18, versículo 1. Desculpe. É o nosso quarto inimigo contra a unidade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz: o homem que se isola busca o seu próprio desejo, procurou, intermediou com toda a sabedoria. E qual é o desejo do coração humano? Que a Bíblia diz que aquele que se isola procura o seu próprio desejo. Paulo descreve sobre os desejos do coração humano em Efésios. Diz que o coração do homem flui morte, suicídio, adultério, fornicação, prostituição e todo tipo de misérias que existe neste mundo. E ele diz que aquele que se isola está se entregando aos seus próprios desejos e desígnios. Então olhe para o seu irmão que está ao seu lado, dê um sorriso para ele e diga: não se isole. São pessoas egoístas. E o quinto e último inimigo é a descrença. Pessoas que estão dentro da igreja, ouvem a palavra, mas elas não conseguem acreditar. Elas duvidam. Duvidam de tudo. Duvidam de que elas são mal vistas por Deus. Elas duvidam do amor de Deus para com elas. Elas duvidam do amor de seus pais, do amor de seus irmãos, de seus filhos. São pessoas inseguras, descrentes na sua alma e nas suas emoções. Mas eu queria que você soubesse que toda descrença foi abolida em Jesus. Você não precisa mais duvidar. Como vencer a descrença? Confessando a crença. Diz que as palavras que saem da sua boca e do seu coração têm o poder de destruir toda a descrença. Quanto mais você confessa que você crê, mais a descrença morre na sua vida. Quanto mais você confessa que não crê, mais você mata a crença. Então precisamos declarar com os nossos lábios aquilo que a Bíblia diz, não o que os nossos corações dizem. Nosso coração é terrível, e se nos deixarmos levar por ele, vamos viver uma vida de descrença constante. Você não nasceu de novo para isso. Você nasceu de novo para superar os inimigos da unidade. Você nasceu de novo para superar os inimigos de Deus. Você não é um homem comum, uma mulher comum, que possa achar ou imaginar que mas eu sou um ser humano. Não, você foi um ser humano um dia. Você agora é um ser celestial. Você não pertence mais a essa pátria. Você pertence a um outro reino. Então pare de pensar como alguém que ainda vive preso a essa terra, a essa pátria, porque essa pátria não é mais tua. Um outro reino já foi reservado para você. E por mais que você viva neste mundo, você não pertence mais a ele. Então seus pensamentos não podem ser mais gerados deste mundo, porque não está mais preso a ele. Jesus te libertou das prisões deste mundo. Você é livre. Então eu preciso deixar os pensamentos do reino de Deus fluírem através de mim, através da minha mente, através dos meus pensamentos. Pensamentos de paz, a perfeita paz, sabe? Sentimentos de que Deus é um ser pleno.
e que esse ser pleno, ele não está mais no céu, ele está agora em mim, e fluindo através de mim. Está em você, meu irmão. Essa chave do reino está em você. Essa chave que pode abrir essas duas portas que muda a vida de qualquer indivíduo, está em você. Por que será que Jesus orou para que essa chave fluísse através da sua vida? Você sabia que Jesus orou há 2000 anos atrás, e Ele ainda ora hoje, 2000 anos depois, para que a unidade seja algo vivo dentro de você? Abra aí no livro de João, capítulo 17. João capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e dê-lhe a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Lembra do que o salmista disse? Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos sejam unidos. Aí vem a primeira promessa, ou a primeira porta que essa chave abre, a união. Diz que a unção ela vai correr da forma correta. Diz que ela vai descer sobre o sacerdócio, pelas suas vestes, e ela vai ser derramada por todas as suas orlas. E ela vai alcançar o altar e todo o pulso da igreja. Ninguém vai ficar de fora da unção, se a unção fluir da forma correta. Não vai ser algumas pessoas que serão tocadas pela unção. Quando a unção flui da forma correta, algo extraordinário flui, porque a unção ela consegue alcançar todos os níveis da igreja. Enquanto não houver união, a unção ela vai ficar de forma quase extinta. A unidade promove e dá liberdade à unção de fluir por toda a igreja. Então, ser unido com as pessoas, ser unido com a sua família, ser unido com seu esposo, ser unido com sua esposa, com seus filhos, você está permitindo Deus liberar a unção que envolve, que transforma e que estabelece um novo tempo, uma nova vida. Nós sabemos que sem unção não há mudança. Ninguém muda a sua vida por mudar, ou por si, ou pelas suas forças, ou pelo seu raciocínio. Toda transformação ela é motivada ou movida pela unção de Deus. Enquanto a unção não fluir, as pessoas não serão transformadas. A sua mente ela não vai ser mudada, o seu coração não vai ser transformado. Quando a unção fluir a partir do princípio verdadeiro da palavra, que é a partir do sacerdócio, algo extraordinário acontece. Acontecem mudanças, acontecem milagres, acontece sobrenatural. Nós possamos ver a glória de Deus. Mas lembre-se, a unidade é a chave que promove a unção, que dá liberdade à unção de fluir. Mas aí vem um outro nível. Deus não apenas quer derramar unção sobre a sua igreja. Deus disse que essa chave chamada unidade tem um poder também de abrir a porta da bênção para sempre. Quem gostaria de ser abençoado até que Jesus voltar? Quem aqui gostaria de receber a bênção do Senhor de forma estabelecida em sua vida? Até a trombeta soar. Diz que a unidade é a chave. Diz que quando você se une, você está abrindo a porta
que vai te levar a esse lugar, onde a bênção é estabelecida para sempre, eternamente. Assim como temos inimigos da unidade, Deus disponibilizou armas para combatermos esses inimigos. A igreja está vivendo um tempo de deficiência na unidade. Jesus disse que para a igreja superar as suas adversidades, ela precisa ser uma, como Ele e o Pai é. E se a igreja ainda não experimentou esse nível de unidade, é porque a igreja está vivendo um tempo de deficiência ainda. Mas esse não é o desejo de Deus. Percebamos que há quase 1 mês e meio o Espírito vem ministrando aos nossos líderes sobre unidade, para que a unidade se estabeleça no nosso meio e promova o crescimento, porque a unidade faz isso também. Quando a bênção é estabelecida, quando a unção ela começa a fluir da forma correta, do sacerdócio, é natural que as pessoas desejem estar aonde você está. O seu vizinho vai querer experimentar o que você vai experimentar. As pessoas verão a bênção de Deus em você e vão se perguntar o que é que Ele está fazendo para que tanta bênção venha sobre Ele. Você acha que quando a arca do Senhor chegou na casa daquele sacerdote, no tempo de Davi, as pessoas não acharam estranho, não? Como Deus começou a abençoá-lo, prosperá-lo. Diz que tudo que ele fez depois que a presença chegou, dava certo. E as pessoas começaram a comentar, olha, ele está prosperando, ele está conseguindo vencer na vida, tudo que ele está fazendo dá certo, todo negócio que ele tenta fazer prospera. As pessoas olhavam e diziam, algo está acontecendo. E os comentários foram tão grandes que chegou ao rei Davi. E Davi disse, olha, rei Davi, Deus abençoou Obed-edom em toda a sua casa, desde o dia em que a arca chegou lá. E aí Davi se posicionou e disse, manda trazer essa arca para cá, porque chegou o tempo de Deus para o povo dele. Chegou o seu tempo, meu irmão. A unidade é o que conduz você a esse lugar de estabilidade na comunhão. E quais são essas armas? A primeira arma que nós temos contra os inimigos da unidade está registrada lá em Romanos 12, 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Diz assim, sede amigavelmente afeiçoados uns para com os outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Então qual é a primeira arma que Deus coloca para a igreja contra os inimigos da unidade? Amar e honrar. Qual é a primeira arma? Qual é a primeira arma? Quanto mais você ama, quanto mais você honra, mais você está dando acesso a esse espírito voluntário influenciar a sua vida nesse sistema de unidade que pode promover a unção e pode estabelecer a bênção eterna sobre sua vida. Então, quanto mais você ama, quanto mais você honra, mais você atrai as promessas de Deus sobre você. A segunda arma está registrada lá em Colossenses 3,13. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Todos acharam? Diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então qual é a segunda arma? Diga, suportar e perdoar. Diga mais uma vez, suportar e perdoar. Ai, que coisa tremenda. Diz que são armas precisas contra os inimigos da unidade.
Quanto mais você perdoa, quanto mais você tolera, maior são as chances de você desfrutar da unção. Maior são as chances de você desfrutar da bênção que se estabelece para sempre em sua vida, em sua casa. Existe uma promessa de Deus para você e para a sua descendência, para você e para os seus filhos. Mas você precisa se posicionar. Você precisa pegar essa chave chamada unidade e usar ela em seu favor. A terceira arma está registrada lá em 1 Tessalonicenses 5,11. Logo depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Que diz assim: pelo que consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então a terceira arma é consolar e edificar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem consolado sua esposa, marido? Você tem consolado seu esposo, esposa? São chaves que podem ajudar você a superar todas as crises no seu casamento. Suportar e consolar. Ou você é aquele tipo de pessoa que se mantém acorrentado pela mágoa, pelo ressentimento, e quando o seu esposo ou sua esposa precisa de um consolo, você se retrai e diz: não, ele está colhendo o que ele plantou. Ele está colhendo o que ele plantou. Ele fez por merecer, como diz os mais antigos, né? Ele fez por merecer. São pessoas ignorantes, presas nos seus próprios raciocínios, que acham que o é certo, quando na realidade sabe, e no fundo, lá no fundo, essa pessoa sabe que está fazendo o que é errado, mas ela se satisfaz em fazer os deleites da sua vontade, não sabendo ela que está atraindo mal sobre ela, ou sobre ele, sobre sua casa, sobre sua família, impedindo assim a bênção do Senhor se estabelecer. Se você acha que já está vivendo bem, imagine se você viver aquilo que Deus está te orientando. O que é que você não vai desfrutar? A quarta arma está registrada lá em Gálatas 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Todos acharam? Elevar as cargas uns dos outros, diz: suportai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. É a quarta arma contra os inimigos da unidade. É levar a carga uns dos outros. Quando foi a última vez que você carregou a carga do seu irmão? Qual foi a última jornada que você fez que aliviou o fardo do seu irmão? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando chega na casa de uma irmã, vê a casa toda bagunçada, que às vezes aquela pessoa realmente sabe, desleixada, mas às vezes está passando por algum problema psicológico, emocional, ou até na saúde física mesmo, e a pessoa não pôde organizar sua casa. Mas qual foi a sua posição quando você viu aquela situação? Você olhou e disse: rapaz, que irmã porca, viu? Ou você olhou a situação e disse: irmã, vim hoje aqui te ajudar a arrumar sua casa. Vou te dar uma forcinha hoje aqui, eu sei que você está passando por um momento difícil, não está conseguindo resolver os problemas, mas hoje Deus me enviou aqui para ser um alento para você e sua alma. Que coisa gostosa de fazer. Mas o comum é o quê? Na outra semana na célula, o líder já está sabendo: rapaz, que irmãzinha porca é aquela? Fui na casa dela, uma imundícia arretada, tudo porco, tudo sujo, fedendo. E o líder, na ignorância, às vezes diz: rapaz, é mesmo? Ela parecia ser tão limpinha. E na realidade, a nossa forma de agir diante das circunstâncias, dos problemas das pessoas, é o inverso do que Deus orienta.
E talvez por isso muitos de nós não estamos experimentando o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Não temos, sabe, usado a chave que tem o poder de nos dar acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós. Você não está vivendo nem 10% do que Deus tem para você, meu irmão. Você ainda não está desfrutando nem 10% do que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não entenderam não? Eu vou falar novamente. Você ainda não desfrutou nem 10% do que Deus tem reservado para você. Existe algo extraordinário de Deus. E Ele está nos ensinando esta manhã como permitir com que tudo isso sobrevenha sobre as nossas vidas. Só que para você é difícil perdoar, né? É difícil tolerar. É difícil ajudar aquela pessoa que te maltrata. É difícil amar aquela pessoa que causa dano a você. Você pode vencer esse inimigo da unidade chamado a mágoa, o ressentimento hoje, pelo poder do nome de Jesus. Você pode destruir essas correntes hoje, nessa manhã, e vencer sobre todas essas armas do inimigo. Porque a última arma que eu queria citar nesta manhã está registrada lá em Gálatas também, capítulo 5, versículo 13, que é servir. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros. Percebe? Essa é a quinta e última arma que eu gosto de citar hoje, que podemos usar contra os inimigos da unidade. O salmista, ele foi específico e claro: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união ou em unidade. Aí vem a primeira porta que é aberta: o óleo, a unção, o poder vai descer sobre o sacerdócio, até alcançar as orlas e se espalhar por toda a congregação. E a segunda promessa é: a porta da bênção eterna vai se estabelecer. A Bíblia diz também que quando Deus abençoa, Ele não acrescenta dores. É esse tipo de bênção que estamos falando, de algo que veio do trono da graça, que quando recai sobre você, nenhum dano mais vai ter influência sobre sua vida. Você não vai ter mais sentimento de ausência, porque essa bênção, ela é estabelecida de forma plena. Ela alcança todos os níveis da sua vida, a sua alma, na sua mente, no seu espírito e no seu corpo. Isso quer dizer que você vai ser alguém saudável. Você vai ter saúde no seu corpo. Essa bênção, ela tem um poder de estabelecer saúde em todo o seu ser. Você vai ser alguém saudável. Ixi. Meu Deus. É que vamos ter que fazer a oração dos 300? Meu Deus. Ou você está prestando muita atenção que eu vou acreditar nisso. Eu queria citar uma última passagem para concluirmos. Está registrado lá em Efésios capítulo 4, que fala sobre os 7 degraus para desfrutarmos uma unidade plena no Senhor. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6, o apóstolo Paulo descreve sobre a escalada nesses degraus, e como subirmos por eles pode nos levar a uma vida plena em unidade. Efésios 4, do versículo 4 ao 6, vai dizer assim: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos e por todos e em todos. Alguns dias atrás eu me lembro que o apóstolo ministrou sobre esse texto. Então precisamos subir esses degraus. O degrau da unidade no corpo, um só corpo. Precisamos ter em mente que não somos vários corpos. Precisamos ter em mente que não somos vários, somos um. Vê essa pessoa que está aí do seu lado? Você precisa se tornar um com ela. Seja ela seu esposo ou sua esposa. Talvez esteja zangado, né? Hoje de manhã acordou lá brigado com ele ou com ela. E saiu de casa, um na frente, outro atrás. Tem um casal de irmãos, né? Lá da comunidade que, em vez em quando, eles se chateiam, onde a gente percebe nessa hora. Na hora de ir para o culto. Que eu acho que é a única hora que eles saem junto. E aí, se um for na frente e outro for atrás, estão brigados. Quando não está brigado, vai um do lado do outro. Não dão a mão, mas vão um do lado do outro. E aí um dia desse eu estava vindo de carro atrás, e eles iam na frente. E aí o homem correu bem rápido e passou da mulher e deixou a mulher para trás. Aí o vizinho que é ímpio, isso eu vinha lá atrás olhando, eles não me viram. E aí o vizinho que é ímpio apontou para eles e disse: olha, como vai? São crentes. Veja que os casal, aquele pessoal vizinho, não sabia que eles estavam brigados. Mas a atitude deles, a forma como eles estavam tratando um ao outro, sinalizou que eles estavam acorrentados pelo inimigo da unidade. Ou como Paulo diz, um mau testemunho para os pagãos. E aí aquelas pessoas provavelmente fizeram alguns comentários. Ser crente para ser assim? Pessoas que não conseguem superar suas próprias expectativas. Porque eu tenho algo em mente dentro de mim, sabe? Para ser um cristão, ele precisa querer mudar. Ele precisa querer que Deus o mude. Não é uma questão de desejar a mudança do seu próximo. Porque isso qualquer indivíduo faz. Apontar para o próximo e dizer: fulano precisa mudar, é fácil, qualquer ser humano faz. Mas para ser crente, para ser discípulo de Jesus, precisa olhar para si e dizer: muda-me, Senhor, transforma-me, tira essa amargura da minha alma, tira esse ressentimento de dentro de mim, tira essa mágoa. Me ajude a amar meu marido, me ajude a amar minha esposa, me ajude a ser um com ela, com ele. Porque se eu não consigo viver unidade em minha casa, você nunca vai conseguir viver em unidade com a sua igreja. Se você acha que você vive em unidade com o seu discipulado, com a sua célula, e em casa você não desenvolve unidade, deixa eu te falar uma verdade. Você está indo contra a maré de Deus. Você está remando contra Deus. Então eu te convido a se posicionar, a romper com os inimigos da unidade.